Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amém, aleluia, amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deus é Pai, e um Pai amoroso, um Pai que não nos abandona, mas nos acompanha ao longo do caminho. Elias, o profeta, fez essa experiência de um Deus providente. No Antigo Testamento ainda não se dirigia a palavra a Deus chamando-o de Pai, mas Deus já agia assim. Elias, depois de dizer coisas que o rei e a rainha não queriam ouvir, começou a ser perseguido pela rainha Jezabel, ameaçado de morte. Ele se vê então forçado a fugir para o deserto para conservar a sua vida. E lá, ele se sente abatido, cansado, se sente deprimido. A experiência que Elias faz no deserto não é diferente daquela que o povo de Deus, na travessia do deserto, como nós vimos na semana passada, havia feito. É um povo que começa a sentir o peso da caminhada. E no caso de Elias, ele se sente sozinho. Deus estava com ele,
mas a sensação que ele tem é de um peso tão grande que é como se ele estivesse na solidão, sem nenhuma assistência. Deus então envia o mensageiro, o seu anjo, e apresenta a Elias pão e água para que ele possa se alimentar. Elias, que estava dormindo, porque no sono ele procurava fugir da realidade, fugir inclusive da sua missão. Elias acorda, come, vira do lado e dorme novamente. Ele está tão esgotado, não apenas fisicamente, não é, mas em tantos aspectos, que ele não tem força para reagir, ele não consegue ver perspectivas. Nós podemos dizer que Elias estava vivendo um quadro depressivo. Mas Deus fala por meio do anjo, depois de que Elias comesse e bebesse, que ele deveria se levantar. Deus então reergue Elias, que se deixa levantar. Aí que está a grande diferença. Até um homem de Deus sentiu-se deprimido, mas ele decidiu-se por levantar-se. E aquele pão do céu que o anjo havia lhe trazido, lhe dá força para que ele possa seguir a sua missão, simbolicamente por 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe, seguir a sua jornada. 40 dias. É o tempo que Jesus ficou no deserto. 40 anos. É o tempo que o povo de Deus levou para atravessar o deserto. Elias faz essa experiência que os seus antepassados fizeram e que o próprio Jesus faria. E aí que nós encontramos em Jesus o ponto mais alto da nossa reflexão. Porque se Elias, comendo daquele pão, sentiu força para prosseguir, agora Jesus se apresenta como o próprio pão da vida, que nos dá também força, ânimo, energia, para que a gente possa se levantar e atravessar os desertos da vida. Você que participou conosco da semana passada, da Santa Missa, se lembra que Jesus já havia dito que Ele é o pão da vida. Agora, se você perdeu a missa, é como alguém que perde um episódio de uma série e depois não consegue talvez entender a continuidade. Porque no Evangelho nós vemos uma caminhada, uma continuidade com Jesus. E essa é a importância de nós comungarmos da palavra, além de comungarmos da Eucaristia. Jesus, pão vivo descido do céu. Ele continua o seu discurso. Só que hoje nós vemos a reação dos judeus. Eles começam a murmurar e dizer, mas esse não é o tal Jesus que a gente conhece, que a gente viu crescer, filho de Maria, e falam até do pai adotivo de Jesus. E aí que nós vemos que Deus, que é pai e enviou o seu filho a esse mundo numa missão, deu também a este filho, Jesus Cristo, um pai adotivo, São José. Jesus não é aceito pelos judeus que começam a murmurar, assim como o povo lá do Antigo Testamento também murmurava, não é? Sempre insatisfeito, e nós conversamos sobre isso na última homilia. Jesus, ele não se deixa desanimar por aquele povo insatisfeito e que coloca barreiras entre si e o próprio Deus que está ali frente a eles. Jesus, ele diz, reafirmando, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Então Jesus se apresenta como o pão da vida, que nos dá sentido no nosso caminho, mas também que nos abre as portas para a eternidade. É um pão espiritual, aquilo que nós mais ansiamos, pão. Duas palavras aparecem em destaque hoje, naquela oração que Jesus ensinou. A primeira é Pai, a segunda é pão. Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai.
Pai que dá segurança, Pai que norteia, Pai que ama, que corrige, Pai que acompanha. Esse é o Pai verdadeiro, é o nosso Deus. E é um Pai que também nos dá o pão nosso de cada dia, nos dá possibilidades para que nós busquemos esse pão. Ele se faz providente na nossa vida. Pai e pão, isso nos faz também meditar sobre aquilo que nós estamos celebrando hoje, o Dia dos Pais. Quantos pais, na luta por conseguir o pão para os seus filhos, também enfrentam uma jornada longa, não só de trabalho, mas de desafios mil. E por vezes talvez se sintam também desanimados. Talvez os homens, nem tanto quanto as mulheres, não se expressem. As mulheres se expressam mais, não é? Pelo menos na sua maioria. Os homens às vezes não falam exatamente aquilo que estão sentindo, grande parte deles. Mas isso não quer dizer que eles não sintam, não quer dizer que eles não sofram, não quer dizer que nada esteja acontecendo. E às vezes até quando eles não falam, não quer dizer que eles não estejam envolvidos, não é? Então nós vemos que tantos pais, quem sabe como Elias, também sentem o peso da jornada e que precisam desse pão vindo do céu. Precisam dessa relação com Deus Pai por meio de Jesus, porque é Jesus o canal que nos leva ao coração do Pai. Então quantos pais se sentem muitas das vezes também frágeis, muito embora ainda haja uma cultura, não é, de que o homem deva demonstrar sempre força, e é claro que esta é uma característica do masculino, muito importante, mas diante de Deus não é preciso fingir ser sempre forte. A gente pode, como homens, colocar também as nossas fraquezas, preocupações e medos. E é bonito quando, além dessa relação com Deus, os pais encontram espaço para colocar isso também na família. Uma família em que todos se sentem como um núcleo, né? Em que as pessoas estão ligadas umas às outras, em que de fato existe amizade a começar pelo casal, né? Que além de esposo e esposa, tem que cultivar essa relação de amizade, de diálogo, né? De franqueza, de transparência, de lealdade, que na verdade se desdobra da própria fidelidade, não é? De ser abertos nesse amor que é fiel. Se tem que ter alguma abertura aqui no relacionamento, tem que ser do diálogo de amor, que é um pacto do casal. E tudo mais que se fala hoje em dia são maneiras de driblar, às vezes, né? Essa busca de fidelidade, de constância. Então, como é importante que haja isso. E amizade também entre os filhos, os irmãos, e por que não dizer entre os pais e filhos. Não que o pai deva se tornar o amigão, né, de forma alguma, mas como é importante que o pai, sendo figura de autoridade, sendo sim alguém que tem grande responsabilidade e palavra de peso, também tenha palavras amigáveis de encorajamento, de estímulo. Então, pais que estão aqui, ou vocês que sonham em ser pais um dia, saibam que a palavra de vocês tem um peso muito grande, ou terá um peso muito grande. Seja para ferir, ou seja para restaurar, seja para inibir, ou seja para fazer crescer, para impulsionar. O verdadeiro pai amoroso é alguém, sim, que demonstra o cuidado através de uma postura de segurança. Porque nós vemos nas mulheres uma outra forma de cuidado, bastante protetora, terna, afável, e nós precisamos desse acalento, não é? Que a mãe, que o feminino traz.
Mas não dá para ficar somente, né, recolhido na mãe, né? Por isso que o pai tem esta missão e o papel também de fazer o filho, ao ser encorajado, seguir em frente. Eu acho muito interessante, isso não é regra, mas é muito comum que casais jovens, quando tem um filho pequeno, né, de colo, a gente percebe o seguinte: a mãe normalmente traz o filho assim mais para dentro, né? Até mais viradinho para ela, porque ali, talvez inconscientemente, tem essa questão da ligação, né, com a amamentação, e é uma maneira também de cobrir o filho de cuidado, né, de proteger, de, ao abraçar, né, dar esse calor. Gente, como é que um homem, na maioria das vezes, leva uma criança, um bebê de colo? Vocês já viram? Tem muito pai que pega e vira a criança para frente, né? Verdade ou não é? Não é mesmo? Por quê? Porque existe essa coisa, talvez, né, do homem de, olha só, eu ajudei a fazer, né? Então apresento para o mundo. E também, uma coisa muito interessante, que de fato mostra a realidade para o filho, né? A mãe traz o filho com aquela proteção, e muitos pais, né, fazem talvez isso sem pensar, né? Mostram o caminho à frente para o filho. E assim de fato deve ser um pai, né, na postura em todos os sentidos, né? Aquele que de fato mostra o caminho a ser seguido. E muito mais quando se trata de um pai cristão, um pai que se nutre de Deus, que se alimenta da Eucaristia, que tem a sua força no próprio Deus. É alguém que também faz com que o seu filho se sinta encorajado. Por isso que a palavra de Deus, na segunda leitura, vai nos dizer que deve haver a bondade, o perdão, a compaixão entre aqueles que se amam, que seguem a Jesus Cristo. E nós podemos aqui ver uma família que segue a Jesus Cristo. E que ao imitarmos a Jesus, que nós tiremos da nossa vida toda espécie de amargura, irritação, raiva, gritaria, né, as brigas que acontecem, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Então veja só como é importante que nós vivamos no amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós, diz a segunda leitura. E quando uma família oferece essa segurança para o filho, essa base sólida de ensinamento, de testemunho, não precisa temer quando o filho vai enfrentar também adversidades e vai agora desbravar o mundo, quando se dá verdadeiramente uma base de fé, de valores para os filhos. Agora, se não tem essa base, é claro que os pais vão tentar de toda maneira proteger o filho de alguma coisa, né? E é impressionante como o que a gente mais vê, às vezes são pais tentando poupar o filho da dor, e não só dor física, né, que não pode nem um raladinho, né, alguma coisa assim. Não, mas acontece alguma coisa, não, ele não pode se frustrar, então vai lá e briga com a professora, e se for preciso até vai falar com o chefe. Em alguns casos a gente vê, só falta isso, né? Com o chefe do filho e outras coisas mais. Não, porque eu tenho que proteger o meu filho, não quero que ele passe por aquilo que eu passei, que ele sofra. Quando se dá o amor verdadeiro, que é proteção, que é segurança, para o qual os filhos podem voltar também para se nutrir. E quando se dá o amor também que impulsiona, que encoraja, que mostra capacidade, estes filhos, estimulados pelos pais, e aqui a gente vê a figura do pai não isolada, né, mas também com a figura da mãe tão importante, faz com que o filho avance, assim como Elias, tendo a Jesus, como vimos no Evangelho, como a força maior. Pais, que vocês possam se nutrir do próprio Deus. Filhos, vamos valorizar e reverenciar os nossos pais, não importa o quão imperfeitos eles são. Eles foram canais de vida para nós. E se você acha que isso é pouco, você está aqui porque
Deus deu a graça de você vir através de um homem e de uma mulher. E não importa qual seja a nossa história, nós devemos de fato ser gratos, porque nós temos o maior presente, que é este dom de viver. Então que nós possamos valorizar os pais, porque muitas das vezes algumas pessoas vão valorizar os pais em duas situações. Primeiro, quando se não tem mais o pai ao lado, quando ele parte dessa vida. Segundo, quando alguém se torna pai ou mãe e vê o que é uma responsabilidade, e vê o que é ter que amadurecer, e ver o que é o amor que dói, o desejo de cuidar, e também a missão de impulsionar o filho na educação. A paternidade é algo belo, não é próprio de pessoas perfeitas, mas nem isso, nem imperfeição apaga a beleza, porque Deus é Pai amoroso. Jesus teve um pai, Jesus teve uma família, e Ele nos ensina a nos nutrir dele como família e seguimos o nosso caminho, fundamentados no amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.